na pauta aí essa matéria. No mais, aqui esses projetos, né, o projeto de lei, leitura dos pareceres, no caso aqui das comissões permanentes, referente ao projeto de lei complementar número 002, que dispõe sobre a alteração da lei complementar. A gente não sabe aqui qual que é essa lei complementar, né? Mas, não havendo pedido aqui de vista, será iniciada logo a discussão e a primeira votação. E também a leitura dos pareceres da comissão permanente referente ao projeto de lei número 12, que dispõe sobre a criação do CONDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que é o CONDEC. Nesse caso também, não havendo pedido de vista, já será iniciada a primeira discussão e a primeira votação logo hoje. Lembrando que nós teremos sessão hoje aí, quinta e sexta-feira. Amanhã nós teremos uma pausa, quinta e sexta, e logo mais na outra segunda-feira. E aí, na segunda-feira, já encerrar-se as sessões do mês de dezembro. Cumpri meu período. Já vamos dar início à sessão. Bom dia a todos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. Bom dia, nossos vereadores, nossos funcionários desta casa. Bom dia, nossos internautas e a Rádio Capivari que nos acompanha todos os dias. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 42ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2017. Vamos fazer a oração hoje, em especial à família do Vonei. Foi uma tragédia muito triste que aconteceu no nosso município, né, que ele capotou a caminhonete ontem à noite, veio a óbito, filho de Abadiânia. Então vamos fazer a oração hoje, pedir a Deus sabedoria e iluminar a família desse jovem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O vereador Davi vai fazer a leitura de um texto bíblico. Salmo 130. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração, não orgulhoso, nem se eleva arrogante ao meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Declaro iniciado o expediente. Solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Léder Martins, para fazer leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h16 do dia 6 de novembro de 2017, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 41ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV. Iniciando esse trabalho legislativo deste dia, a senhora presidente desejou um bom dia a todos, aos senhores vereadores, aos internautas, ouvintes da Rádio Capivari, observando que, com as graças de Deus, estamos iniciando as sessões legislativas no mês de novembro, e que o ano está fundando-se, voltando pouco mais de um mês e uns dias para seu término. A oportunidade que agradecer a todos pelos trabalhos empenhados por estar aqui hoje nessa batalha. Nós temos o artigo 74 do regimento, a senhora presidente, o secretário da mesa, o vereador Ademar José da Silva, PTB, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberto sob a proteção de Deus
a 41ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Na sequência, a senhora presidente convidou os dois para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, a leitura de um trecho bíblico. Ao término do momento devocional, a senhora presidente agradeceu a presença em plenário deste dia e justificou as ausências justificadas dos vereadores Pedro Pereira Martins e Ivanei Pereira da Silva, que por motivos pessoais inadiáveis não puderam comparecer ao ato. Para o prosseguimento do labor legislativo, de termo do artigo 78 do regimento, a senhora presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao segundo secretário da mesa a leitura da 40ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal, que, não tendo apresentado pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pela senhora presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Da mesma forma, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário da mesa a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária do primeiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal, que, da mesma forma, não tendo sido apresentado pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pela senhora presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do regimento, a senhora presidente convidou o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes da pauta que seguem anexo a esta. Ao termo da leitura das matérias da pauta deste primeiro dia do mês de agosto de 2017, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 80 do regimento interno, a senhora presidente concedeu o uso da palavra para os vereadores tratarem de tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, com a oportunidade que eles fixaram. Primeiro, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC. Segundo, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD. Terceiro, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, com réplica por parte do vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, e tréplica do vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR. A vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, e em seguida, uso da palavra pelo vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados na série legislativa, a senhora presidente, vereadora, concedeu uso da palavra para o segundo secretário da mesa para a leitura do ofício 396 de 2017, oriundo do Poder Executivo Local, que informa a sanção e publicação da Lei 833, de 23 de outubro de 2017, que dispõe sobre autorização para baixa e atualização do patrimonial do município de Abadiânia e outras providências. Fecha aspas. Ainda neste laborioso dia, a senhora presidente, vereadora, concedeu uso da palavra ao segundo secretário da mesa para a leitura do ofício 368 de 2017, oriundo da Gerência Executiva do Governo de Anápolis, da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de contrato de repasse que tem por finalidade recapeamento asfáltico no município de Abadiânia no importe de R$ 245.850, tendo o município de Abadiânia se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 1.000, correspondente a 0,41% do valor de investimento. Na sequência desse trabalho legislativo, a senhora presidente, vereadora, concedeu uso da palavra ao segundo secretário para a leitura do ofício 375 de 2017, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhada a essa Casa Legislativa em resposta ao ofício 152 de 2017 da Lavra da senhora presidente, que indicou-lhe a permanente necessidade de cumprimento da Lei Municipal 826, de 5 de julho de 2017, que, abre aspas, dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado ao Fundo do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais. Fecha aspas. Por continuidade das leituras dos ofícios e demais documentos recepcionados no cancelo legislativo, a senhora presidente concedeu o uso da palavra ao segundo secretário para a leitura do ofício 376, oriundo do Poder Executivo, encaminhada a essa Casa, em resposta ao ofício 160, originado em requerimento da Lavra do vereador Antônio Sérgio Santos, PTB, que requestou informações acerca da existência ou não de débitos com regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais na atual gestão, e em positivo o seu valor até a presente data. Ainda nas leituras dos ofícios e demais documentos para cá encaminhados, a senhora presidente, vereadora, concedeu uso da palavra ao segundo secretário da mesa para a leitura do ofício 377 de 2017, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a essa Casa Legislativa, em resposta ao ofício 151 de 2017, oriundo
de requerimento da Lapa do vereador Rosemar José da Silva, PTB, que sugeriu-lhe a adoção de providências administrativas pertinentes para a realização de serviço de estrutura com tinta para demarcação viária nos quebra-molas da cidade. E finalizando a leitura deste dia, a senhora presidente, vereadora, concedeu o uso da palavra do secretário na mesa para a leitura do ofício 378/2017, oriundo do Poder Executivo Local encaminhado a essa Casa Legislativa, em resposta ao ofício 150/2017, originado em requerimento da Lapa da vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, que indicou-lhe a necessidade de adoção das providências administrativas pertinentes para a construção de redutor de velocidade do tipo quebra-molas na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, no sentido bairro para o centro, em frente ao estabelecimento comercial denominado Bar do Rock. Ao término da leitura, a senhora presidente informou aos seus iguais que os vereadores interessados poderão obter cópia dos ofícios lidos nessa ocasião junto à Secretaria da Casa. Levantando questão de ordem, o vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, sugeriu que a pauta traga informações mais detalhadas sobre os temas abordados no dia, citando, por exemplo, o ofício 396/2017, oriundo do Poder Executivo Local, que informa a sanção e publicação da Lei 833, de 3 de outubro de 2017, sem dizer do que se trata a referida lei, bem como citando os ofícios 375 e 376 de 2017, que poderiam, segundo sua ótica, caso melhor explanados em pauta, evitando a abordagem do assunto por comentários pelos edis. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10 horas e 16 minutos, a senhora presidente, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, encerrou a presente sessão, agradecendo a todos, referindo-se aos seus presentes em plenário, a pessoa do presidente Norberto, aos internautas, ouvintes da equipe da Rádio Capivaria e a seus pares, e convocando a realização de outra sessão para amanhã, terça-feira, dia 7 de novembro de 2017, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, lavrei esta, contendo 3 laudas, que, se lhe achada conforme, será assinado pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar na ata? Na pauta de hoje, PL 017. Ficou constando? Projeto de lei 017? Do parcelamento e do reparcelamento. Não, não ficou constando. Então, eu gostaria que constasse, porque eu fiz esse pedido, o vereador Cleiton fez esse pedido. Pede para o doutor usar o microfone, não usa o grau. Esse PL 017. Constava que você fez a solicitação para constar em pauta, né? Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes em pauta. São matérias da ordem do dia, senhora presidente, seus vereadores ouvintes. Leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei complementar 002/2017, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 002/2016. Não havendo pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Segundo, leitura dos pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC. Não havendo pedido de vista, será também iniciada a primeira discussão e votação. São essas, senhor presidente, senhores vereadores, as matérias constantes da pauta. Concedo agora a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereador Carlos Coelho. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, Rádio 87, internautas, meu amigo Pideca. Queria também dar um bom dia aqui ao público presente, seu Raimundo, Sandro, que está aqui presente, Marcelo do Antônio, Paula Rico, Cachorra, também acabou de chegar aqui, meu amigo Alcione Gomes Pereira, que está aqui presente hoje também com a gente, sessão, Paula, pastora, funcionários da casa. Ontem, por volta de 12:30, mais ou menos, eu ainda encontrei com meu amigo Ronei, né, filho do seu Sebastião Gomes de Godoy, grande amigo nosso. Foi lamentável o que aconteceu. Estou tocando aqui nesse assunto porque a população que está aí ouvindo a rádio, a gente vem através aqui dessa tribuna pedir para que tome cuidado,
nessa pista. Foi uma grande vitória para a Badiânia esse asfalto. Vai levar muito progresso aí para o lago, com certeza. Mas para a gente tomar cuidado, tanto indo quanto voltando também, principalmente quando está voltando, né, que o pessoal já vem mais acelerado, já curtiu bem, e essa estrada realmente está muito perigosa. E também aqui pedir para os nobres vereadores para que leve a AGETOP, a gente fazer um ofício aí, para que coloque aqui nesse sentido, entre a Badiânia e o Lago Corumbá, algum tipo de fiscalização, algum redutor de velocidade, para que evite esse tipo de acidente, qual ontem, do Volney, que com certeza foi aí pego por surpresa na curva dessa, né? Então, assim, vou estar fazendo um requerimento, um ofício para a AGETOP, para que proceda aí com a sinalização o mais rápido possível, né? E que tome providências em questão a esse redutor de velocidade, né? E meu muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Eder Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham. Obrigado pela presença de cada um de vocês, seu Raimundo, o Hélio, Sandro, cada um de vocês aí, meus amigos que estão presentes aqui. Muito obrigado por estar aqui e acompanhar o trabalho realizado aqui pelos representantes do povo, nós vereadores. Obrigado. Cumprimento também os internautas, os ouvintes da Rádio Capivari, que constantemente têm nos honrado aí com a escuta dos trabalhos nossos aqui da Câmara Municipal. Então, fique aqui registrados os meus agradecimentos. Eu queria aqui também, senhora presidente, me reportar a dois assuntos de maneira sucinta. Primeiro, que foi aprovado há alguns meses aqui uma lei de nossa autoria que cria a ouvidoria da Câmara Municipal. Naquela lei ficou aos cuidados da presidência da casa a nomeação do ouvidor e demais os atos para efetivar essa lei. Eu gostaria aqui nesse momento de fazer essa solicitação para ser dado cumprimento a essa lei municipal, no sentido de ser nomeado o ouvidor e levar ao conhecimento da população que nós temos a ouvidoria dessa casa aqui, para ser reportado a ela qualquer questionamento, porque eu acredito que a Câmara precisa, o quanto mais melhor, com mais acentuação, ter dar oportunidade para a população para manifestar, porque nós estamos aqui para acompanhar os desejos da população. Então, eu acredito que essa lei da ouvidoria é algo que nos dá conexão com a população, e eu gostaria muito, senhora presidente, de ver essa lei implantada aqui na Câmara Municipal. Então, eu queria fazer a solicitação para a senhora fazer a nomeação do ouvidor e que nós dessemos efetividade a essa lei municipal. Gostaria, por fim, também, de manifestar aqui meus sentimentos. O Valdei era um grande amigo que tínhamos aqui no nosso município aqui. Eu registro meus sentimentos à família, do Valdei, a todos. E eu me lembro de, no mês passado, ter solicitado aqui, senhora presidente, também, verificando isso, eu me lembro na época de eu ter falado que um dos moradores ali, o fazendeiro Zé Mário, tinha me ligado, dentre outras pessoas ali, questionando a falta de sinalização. Eu não estou com isso aqui querendo dizer que foi a falta, até porque nós não sabemos, não foi feita a perícia ainda, para dizer que o que aconteceu ali com o Valnei foi realmente devido à falta de sinalização. Não estou falando com isso, mas eu tenho conhecimento de que essa falta da sinalização adequada pode gerar outros acidentes. Então, no mês passado, eu me lembro de ter reportado isso aqui, solicitado à Câmara Municipal, através da presidência, que eu enviasse um ofício a essa empresa que está fazendo esse asfalto aqui, para que melhorasse essa sinalização ali. Tem locais ali que não houver uma sinalização melhor ali, vai acontecer vários acidentes. Sabe, vocês já houve esse questionamento, e eu estou aqui nesse momento reiterando esse pedido, muito bem lembrado e falado aqui pelo vereador Cleito aqui. Sabe, nós precisamos tomar providência relacionada a isso. Ora, se esse caso não foi devido a isso, a sinalização poderá evitar outros que venham a acontecer, porque o movimento de veículos ali é grande, é acentuado, tem gente passando ali com velocidade altíssima,
e temos que tomar providência. Muitas pessoas, às vezes, por descuido, outras por desconhecer o perigo que está ali. Tem uma curva ali que já denominaram, inclusive, curva da morte, ali, onde vira ali para a ponte ali. Por quê? Porque é uma curva acentuada, muito acentuada, que gera perigo, que não tiver uma diminuição de velocidade, pode gerar acidente. E quando a gente passa ali, eu já fiz questão de observar que eu não vejo nenhuma sinalização informando dessa curva acentuada e dos perigos que tem ali. Então, senhor presidente, eu volto a reiterar aqui o pedido para que a Câmara Municipal envie um ofício a essa empresa, falando, demonstrando a nossa preocupação relacionada a essa falta de sinalização e pedindo para eles que façam essa sinalização. Principalmente agora no fim de ano, que poderá aumentar ainda mais o tráfego de veículos naquela localidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro então encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Passa a palavra agora ao vereador Davi, que vai fazer a leitura da emenda modificativa dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei 012/2017. Emenda modificativa número 01/2017. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 109, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bodiânia e Goiás, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 002, de 16 de agosto de 2017. Modifique-se as redações das cabeças dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e da emenda do projeto evidenciado, os quais passarão a conter a redação com a substituição das expressões Lei Complementar 002, de 8 de dezembro de 2006, pela expressão Código Tributário Municipal. Justificativa. A modificação visa atender à técnica legislativa, uma vez que a Lei Complementar número 002, de 8 de dezembro de 2006, apenas introduziu modificações ao Código Tributário do município. Portanto, as modificações posteriores, como é o caso, devem ser realizadas ao Código Tributário em si. Apresentei uma única emenda por se tratar de conteúdo idêntico, isto é, a modificação de um dispositivo implica modificação nos demais. Desta forma, solicito aos nobres pares o apoio para aprovação da presente emenda. Câmara Municipal de Bodiânia e Goiás, 6 de novembro de 2016, vereador Davi Félix. Agora, senhor presidente, uma emenda aditiva no mesmo projeto. Emenda aditiva número 01/2017. O vereador que essa subscreve nos termos do artigo 109, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bodiânia e Goiás, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei complementar de número 16, de 02 de agosto de 2017. Modifique-se a redação do artigo 7º do projeto evidenciado, o qual passará a conter a seguinte redação. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A emenda visa atender à anterioridade nonagesimal e à técnica legislativa, notadamente o parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar número 95/1998. Assim, solicito aos nobres pares o apoio para aprovação da presente emenda. Câmara Municipal de Bodiânia e Goiás, 6 de novembro de 2017, vereador Davi Félix. Emenda supressiva, número 01/2017. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 109, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bodiânia e Goiás, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 002, de 16 de agosto de 2017. Suprima-se o parágrafo único do artigo 7º e 8º do projeto evidenciado. Justificativa. A modificação visa atender à técnica legislativa, uma vez que o projeto possui 2 artigos, 7º e 8º, com cláusulas de vigência. Por fim, a anterioridade nonagesimal será disciplinada no artigo 7º. Desta forma, solicito aos nobres pares
o apoio para a aprovação da presente emenda. Câmara Municipal de Obadiana, Goiás, 6 de novembro de 2017. Vereador Davi Félix. A matéria está em discussão. Senhor presidente, fez a leitura das emendas, mas eu acho que tem uma leitura dos pareceres das comissões também, não? Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relator, a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da Câmara Municipal de Obadiana, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração, parecer para análise do projeto de lei complementar número 002, de 16 de agosto de 2017. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe de alterações no Código Tributário do município. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica distrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade do projeto, não cabendo à comissão emitir juízo de valor sobre o mérito do projeto. O mérito do projeto deve ser analisado pelo egrégio plenário da Câmara Municipal. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data foram apresentadas 3 emendas. É o relatório necessário. Da análise. A análise da proposição tem um fundamento, o artigo 36 do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto de lei orgânica municipal e com as constituições federal e estadual. Cabe ainda nessa fase do processo legislativo proceder com a verificação da juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. A proposição deve ser analisada sob 2 aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. Na apreciação dos requisitos formais de constitucionalidade, será observada a legalidade de iniciativa, ou seja, verificar se o autor do projeto possui legitimidade para sua propositura. Também será analisado se a matéria de competência residual, isto é, se o objeto do projeto de lei pode ser incorporado à legislação municipal sem violação das normas federais e estaduais. Quanto ao aspecto material, será observado se o conteúdo da proposição é compatível com o ordenamento jurídico constitucional, ou seja, se a norma a ser editada pela municipalidade não viola uma norma constitucional de fundo que estabeleça direitos e deveres. O projeto de lei em questão é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma privativa, tendo em vista que o conteúdo do projeto é a alteração do Código Tributário. Dessa forma, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência residual, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar de alterações no Código Tributário. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, eu não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município alterar seu Código Tributário. As 3 emendas apresentadas têm o único objetivo de atender à técnica legislativa. A emenda modificativa visa as redações das cabeças dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e da emenda, para substituir as expressões Lei Complementar número 002 de 8 de dezembro de 2006 para Código Tributário Municipal. Eis que o projeto pretende alterar dispositivos do Código Tributário que foram anteriormente alterados pela Lei Complementar número 002/2006. A emenda aditiva pretende alterar a redação da cláusula da vigência de modo a atender a anterioridade nonagesimal. A emenda supressiva pretende extirpar do projeto o parágrafo 1 do artigo 7º e o do artigo 8º, é o que ambos tratam de cláusula de vigência.
Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto e das emendas é medida que se impõe. O projeto e as emendas atendem à técnica legislativa, uma vez que estão redigidos de forma técnica, escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei complementar é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria consta no rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto e das emendas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de novembro de 2017. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos relatados e discutidos a análise do projeto de lei número 02, de 16 de agosto de 2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera o Código Tributário Municipal. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, em acolher o parecer do relator que votou pela admissibilidade do projeto e das emendas. A reunião teve a participação dos vereadores Éder Ferreira Martins, Carlos Cleito da Fé Abrantes e Davi Félix Vaz da Silva. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de novembro de 2017. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ. Vereador Éder Ferreira Martins, presidente da CCJ. Vereador Cleiton da Fé Abrantes, membro da CCJ. Passo agora a ler o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: Rosemar José da Silva, Ivanei Pereira da Silva, relatora Neuza Jacinto Diniz. Relatório. Veio ao exame dessa comissão o projeto de lei complementar número 02/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera dispositivos do Código Tributário Municipal. Ao projeto foram apresentadas 3 emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe a esta comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentários do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 6 de novembro de 2017. Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. Votam com a relatora os vereadores Ivanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. A matéria está em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto. Por favor. Vista cedida. Passa a palavra agora ao vereador Davi Félix, que vai fazer leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei 012 de 2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil CONDEC. Não havendo pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Primeiro, fazer a leitura da emenda modificativa. Emenda modificativa número 01/2017. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 109, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 012, de
de 9 de outubro de 2017. Modifique-se a redação da epígrafe do projeto evidenciado, o qual passará a conter a seguinte redação: Projeto de Lei número 12, de 9 de outubro de 2017. Justificativa. A modificação visa atender à técnica legislativa, uma vez que a matéria do projeto não é reservada à lei complementar, conforme previsto no parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Feitas essas considerações, solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação da presente emenda. Câmara Municipal de Abodiânia, Goiás, 6 de novembro de 2017, vereador Davi Félix Vaz da Silva. Agora a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. A vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da Câmara Municipal de Abodiânia, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração parecer para análise do projeto de lei complementar número 12, de 9 de outubro de 2017. O projeto de lei estuda de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o Fundo Municipal de Defesa Civil e o Conselho Municipal de Defesa Civil. Inicialmente, o projeto foi enviado como lei ordinária. Houve pedido de vista no dia 12 de junho de 2017, formulado pelos vereadores Clarino Borges Araújo Filho e Edna Ferreira Martins. No dia 6 de outubro de 2017, foi iniciada a discussão do projeto. Entretanto, o vereador Clarino Borges Araújo Filho bem observou que no inciso 1º, a linha D do artigo 19, havia um erro, qual seja a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente estavam descritas como sendo um só pasta. Na mesma sessão também foi constatado outro equívoco, é que no artigo 17 constava o nome de outra cidade. Assim foi requerida e deferida diligência e o senhor prefeito protocolizou um projeto de lei complementar em substituição ao anterior. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade do projeto, não cabendo à comissão emitir juízo de valor sobre o mérito do projeto. O mérito do projeto deve ser analisado pelo egrégio plenário da Câmara Municipal. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data foi apresentada uma emenda modificativa. É o relator da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 36 do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal e Estadual. Cabe ainda nessa fase do processo legislativo proceder com a verificação da juridicidade e da técnica legislativa do texto normativo. A proposição deve ser analisada sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. Na apreciação dos requisitos formais de constitucionalidade, será observada a legalidade de iniciativa, ou seja, verificar se o autor do projeto possui legitimidade para a sua propositura. Também será analisado se a matéria de competência é residual, isto é, se o objeto do projeto de lei pode ser incorporado à legislação municipal sem violação das normas federais e estaduais. Quanto aos aspectos material, será observado se o conteúdo da proposição é compatível com o ordenamento jurídico constitucional, ou seja, se a norma a ser editada pela municipalidade não viola uma norma constitucional de fundo que estabeleça direitos e deveres. O projeto de lei em questão é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma privativa, tendo em vista que o conteúdo do projeto é a criação do fundo municipal. Dessa forma, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência é residual, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar de criação de fundos municipais. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de uma natureza legal ou constitucional,
pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município dispor em lei municipal sobre a criação de fundos municipais, coordenadorias e conselhos. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Por fim, o projeto de lei não atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Como vimos, o projeto foi encaminhado como projeto de lei complementar, quanto o correto seria projeto de lei ordinária. Contudo, a apresentação da emenda corrige o equívoco do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto e da emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de novembro de 2017. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos relatados e discutidos a análise do projeto de lei número 12, de 9 de outubro de 2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Fundo Municipal de Defesa Civil e Conselho Municipal de Defesa Civil. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, em acolher o parecer do relator que votou pela admissibilidade do projeto e da emenda modificativa. A reunião teve a participação dos vereadores Éder Ferreira Martins, Carlos Cleito da Fé Abrantes e Davi Félix Vaz da Silva. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de novembro de 2017. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ, vereador Éder Ferreira Martins, presidente da CCJ, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, membro da CCJ. Passo agora a fazer a leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamentos. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 12/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o Fundo Municipal de Defesa Civil e o Conselho Municipal de Defesa Civil. Ao projeto foi apresentada uma emenda modificativa. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe a essa comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentários do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 6 de outubro de 2017, Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos. Votam com a relatora os vereadores Ilvanei Pereira da Silva, Rosemar José da Silva. A matéria está em discussão. Senhora Presidente, caros vereadores, esse projeto de lei, da última vez que ele veio aqui, foi levantadas aí algumas incoerências e ele foi colocado, parece-me que em diligências. O prefeito respondeu às diligências, que era para correção do artigo 17 ou 18, ou foi através de emenda? Que se fez o ofício dele aí. A emenda apenas trocou porque no ofício que ele enviou aqui, o primeiro ele falava lei número 012/2017. E quando ele mandou as correções, ele alterou esse texto dizendo lei complementar. Mas quem fez as alterações foi lá. A emenda apenas altera essa parte aqui que primeiro ele disse que era lei
E após ele disse que era lei complementar. Então a emenda apenas tira o complementar do texto. Mas as emendas, as alterações que fez foi o prefeito. Tem um levantamento, Clarence, que eu lembro que você fez aí. Mas eu quero saber o seguinte, eles aqui foram corrigidos lá, estava assim, o município de Mossoró. Eu acho que não foi feito. Ainda levantar uma Está questão até destacado. aí, disse que nós não poderíamos fazer a emenda porque era um projeto de iniciativa exclusiva do prefeito. Você lembra? Nós falamos, não, vamos fazer isso aqui. Aí chegamos no consenso e pedi para ele mudar. Doutor Wenderson, não me engano, não, você não pode fazer isso. E também para modificar o nome das secretarias. Aí o que ficou decidido? O projeto vai dividir o prefeito. Vai fazer essas modificações. Aí, pelo que eu estou entendendo, as modificações vieram. Sim. Pelo prefeito. Só porque não foram lidas as modificações aqui, né? Só leram Só apareceram. Até destacar, ele imprimiu a lei, editou a lei novamente, falando. Imprimiu novamente a lei todinha. E aí, como é que ficou entendido aquele dia, vereador Everson? Acha que nós podemos apresentar emenda ou não nesse projeto de lei? Nós tínhamos um parecer que não poderia, foi por esse motivo que nós pedimos para devolver para o prefeito para ele fazer essas mudanças, né? Agora, se não tivesse sido feita, a minha sugestão, no meu entender, é que nós podemos. Porque nós não vamos mudar o conteúdo da lei, a essência da lei, nós não estamos mudando. Nós estamos adaptando, por exemplo, o número da secretaria que estava sendo colocado errado, nós vamos colocar o nome correto. Não, a cidade, essa cidade que estava errada, que deveria ser a Badiânia também. As mudanças foram feitas, o prefeito fez as mudanças que foram indicadas naquele dia. E ficou aqui entendido que nós não poderíamos fazer as mudanças. Eu quis fazer as mudanças, para a gente já adiantar, mas foi entendido que não poderia fazer as mudanças. Aí agora o que eu estou entendendo? Tem duas situações para nós resolvermos aqui. Aí agora a gente está fazendo uma mudança, está apresentando uma emenda, porque o prefeito, nessa segunda manifestação de sua parte, ele entendeu que a lei complementar. Antes tinha vindo como lei ordinária, e agora ele pôs como lei complementar, e a Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma emenda falando não, que não é lei complementar, é lei ordinária. Foi isso que foi feito. Então o que acontece? Está apresentando emenda. E essa é uma questão que a gente precisa resolver. E a outra questão é o seguinte, ele não, parece que não mandou a justificativa falando por que era lei complementar. Tem uma justificativa aqui, vamos ver. Não mandou. Quando eu analisei esse projeto de lei, da primeira vez, eu fiquei muito em dúvida se a espécie normativa era lei complementar ou lei ordinária. Eu confesso que senhor, por quê? Porque na nossa lei orgânica, o artigo 41 fala sobre as leis complementares. E o 42 fala das leis que são de iniciativa exclusiva. Se o artigo 41 diz o seguinte: lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. Essas leis são complementares, não tem como ser ordinária. Lei orgânica instituidora da Guarda Municipal, complementar. Lei instituidora do regime jurídico dos servidores municipais, lei complementar. O que acontece? Eu entendi naquele momento que essa lei aqui, esse projeto de lei, não figurava
Dentre esses elencados no artigo 41, são 3 complementares. Por isso eu não fiz nenhuma ressalva sobre isso aqui. Mas o que acontece? Agora o prefeito entendeu que a lei complementar pode ter acontecido o seguinte, ele está entendendo que isso é um órgão da administração pública. Por ser um órgão da administração pública, ele está entendendo que a lei é complementar. Isso é o entendimento dele. Agora, eu acho que o vereador não pode modificar. Se o prefeito está entendendo que a lei é complementar, prevalece o que o prefeito está entendendo. Você me permite uma parte, vereador? Como que vai apresentar a emenda agora, se é um projeto porque projeto de leis da espécie normativa criando cargos são de iniciativa exclusiva do prefeito. O artigo 42 fala o seguinte, ó, são de iniciativa exclusiva do prefeito. Exclusiva é que eu não posso, eu tenho o meu campo de modificação muito restrito. Então, projeto de lei de exclusividade do prefeito. Aí ele fala aqui, ó, no artigo 42, inciso 3, criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Talvez ele esteja entendendo que isso aqui vai ser um órgão da administração pública. E fica aqui a dúvida, porque na verdade esse CONDEC, COMINDEC e FUNDEC, eles estão diretamente subordinados ao prefeito. Então, essas dúvidas que a gente precisa de esclarecer. Me permite uma parte, vereador? Eu queria, primeiramente, aqui, levantar que é muito importante essa colocação aí, relacionada a isso aí, da dúvida que houve. O prefeito apresenta, solicitando que seja de forma complementar, a assessoria da casa vem e levanta, não, isso é uma lei ordinária. Mas vamos analisar aqui a consequência jurídica que é dada para nós aqui da nossa casa interpretarmos de maneira divergente do que deveria ser feito. Se nós aqui interpretarmos que é uma lei ordinária e na verdade era complementar, isso gera uma nulidade da lei. Vamos analisar a circunstância contrária. Bastava ser lei ordinária, mas nós a aprovamos como uma lei complementar. Qual a consequência jurídica que tem decidido o STJ e os tribunais, inclusive o tribunal do nosso estado? Não há problema nenhum. Se era uma lei ordinária e nós aprovamos como uma lei complementar, ou seja, inclusive atender um quórum ainda maior, que em vez de ser uma maioria simples, foi uma maioria absoluta necessária para a aprovação da lei ordinária, não gera consequência nenhuma. Então, a minha sugestão para a casa aqui, vereador, relacionada a esse fato, é para nós aprovarmos essa lei da maneira que o prefeito solicitou, ou seja, como uma lei complementar. Por quê? Porque se nós errarmos, não gera nulidade. Por outro lado, se nós formos acatar um posicionamento distinto desse, e mudarmos, não, o prefeito está equivocado, vamos aprová-la como uma lei ordinária. E ela, na verdade, seria ordinária porque ele ficou a preocupação dele aí relacionada a cargos que poderia ser criado, secretaria que poderia, mexeu na estrutura, e a gente aprovar de maneira distinta, poderá gerar a nulidade da lei. Então, a minha opinião, a minha sugestão para a casa, é para nós aprovarmos essa lei da maneira que foi solicitada ali pelo prefeito municipal, o autor da propositura. Por quê? Porque se nós errarmos, não haverá nenhum prejuízo, não gerará nulidade. Mas se nós optarmos pela situação distinta, aí sim poderá gerar nulidade, se por acaso nós aprová-las como ordinária, sendo que requeria uma lei complementar. Essa, em relacionada a esse caso, é a minha opinião. Eu não tinha visto essa apresentação relacionada às outras duas emendas que o prefeito fez, que eram necessárias, a hora que foi feita. Eu acredito que aquela mania de Ctrl-C, Ctrl-V, quando pegou uma lei de outro município e apresentou para cá, veio com o nome errado do município. No meu entender, naquela ocasião, era que nós poderíamos sim retificar, não havia nem necessidade do prefeito. Onde estava escrito outra cidade, eu acho que nós, vereadores, poderíamos mudar, porque isso não altera o teor da lei, é um erro gráfico que eu acho que poderia ser feito. Relacionado à secretaria também, que veio errado, eu também entendo que não haveria prejuízo nós darmos o nome correto da secretaria, até porque não mudaríamos a secretaria, que o prefeito queria dar a elas tal atribuição. Mas se ele já apresentou para nós, fica agora mais fácil ainda da gente aprovar. Então esse projeto de lei, eu acho que ele é importante, ele é eu vejo a necessidade de nós aprovarmos com as emendas apresentadas e sugiro que nós o aprovemos
como uma lei complementar, para não gerar nenhum prejuízo. Senhor presidente, eu concordo aí com o vereador Éder, até porque, assim fazendo, nós estaríamos aqui corrigindo e dando uma solução para essas divergências. Mas, para isso, o que nós precisaríamos? Precisaríamos que a Comissão de Constituição e Justiça assim entendesse. Porque eu entendi o que o vereador Éder falou. Quem pode o mais, pode o menos. Como a lei complementar ela exige um quórum de votação de maioria absoluta, e a lei ordinária, maioria simples, então quer dizer, a lei complementar tem uma tramitação para sua aprovação mais difícil do que a lei ordinária. E também o prefeito apresentou aqui, na verdade isso aqui é até um substitutivo, se for analisar aqui mais aprofundadamente, porque ao invés dele mandar aí um ofício corrigindo as incoerências, que eu também concordo com o vereador Éder, essas incoerências de erros, a gente pode fazer aqui. Porque muita gente entende que projeto de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, o vereador não pode apresentar emenda nenhuma. E não é assim. Emendas simples para correção de erros materiais, a gente pode apresentar. Nós já poderíamos ter resolvido isso antes, né? Agora, o que acontece? Eu acho que deveríamos aprovar o projeto de lei como está agora, projeto de lei complementar, já com as correções feitas pelo prefeito e com a denominação da espécie normativa sendo complementar, lei complementar. Por quê? Porque se questionarem futuramente que seria um projeto de lei ordinária, não tem problema, a lei complementar está no trâmite aqui de sua aprovação, num aspecto mais rigoroso do que a lei ordinária. Então seria o seguinte: por que o legislador faz essa distinção, lei ordinária e lei complementar? Porque tem matérias que, pela sua importância, que são mais importantes do que as matérias de leis ordinárias, são colocadas em matérias de leis complementares, que exigem aí um quórum de votação maior, da maioria absoluta. Por quê? Porque o legislador entendeu que essa matéria, sendo uma matéria de um valor maior, teria que ter a participação de mais vereadores para aprová-la. Então, concordo com o vereador Éder. A minha sugestão aqui também, a Comissão de Constituição e Justiça, salvo e respeitando os entendimentos, é que nós deveríamos rejeitar a emenda e aprovarmos o projeto de lei de acordo que veio esse substitutivo. Isso aí submetendo também a apreciação da assessoria jurídica, para que nós pudéssemos aproveitar e já aprovar logo esse projeto, porque ele também é um desses projetos que já estão aqui há muito tempo e que o prefeito está precisando desse projeto pelo seguinte: com esse projeto, o prefeito vai conseguir verbas para arrumar as pontes nos nossos municípios. Tem aí a possibilidade de, com esse projeto, conseguir verbas para fazer pontes e para reformar pontes, né? E, de outro lado, nós não temos ainda em nosso município um órgão ou uma instituição para cuidar da defesa civil. Muitas vezes nós podemos nos defrontar aí com alguma calamidade, com algum desastre que envolva toda a comunidade. E a gente tem aí uma lei antiga, até foi citada aqui pela assessoria jurídica, mas não tem uma instituição totalmente estruturada para esse fim, né? E isso é importante. Todas as cidades aí têm, inclusive essa lei aqui já foi implementada aí em várias outras cidades. Por quê? Hoje nós temos aí em Abadiânia um lago Corumbá 4, onde está se aglutinando um número muito grande de pessoas, principalmente em feriados, finais de semanas. Então a gente não sabe o que pode acontecer aí. E o prefeito, já se precavendo,
já pensando aí no nosso futuro aí, já está querendo estruturar essa defesa civil. E a gente vê muito aí a atuação dessas defesas civis aí em São Paulo, Rio de Janeiro, quando dessas